Gente, para quem não me conhece, eu me chamo Pastora Denise, sou uma das pastoras aqui desta casa. E é um privilégio servir vocês esta noite, comunicando a palavra do Senhor. Para quem não me conhece, eu sou casada com aquele moço bonito que está ali. Mãe de um rapaz bonito que estava tocando aqui. Glória a Deus por isso. Hoje estou coordenando, juntamente com meu esposo, o Ministério Uno. Tem Uno aí? Ixi, gente, Uno é feliz. Fala mais com vontade. Tem Uno aí? Ah, glória a Deus. É isso aí. Amém? E nós vamos dar... Tenho que correr porque o tempo não espera. E eu pretendo comunicar tudo que está no meu esboço, né? Então, vamos lá. E a nossa série, nós estamos iniciando uma série hoje. Se eu fosse você, não faltava nenhum do domingo. Porque nós estamos iniciando uma série que chama A Origem. E ela direciona para o mês que nós estamos vivendo, que falar sobre paternidade. E nós vamos iniciar hoje com um tema incrível, que eu vou falar já já, mas eu quero trazer uma introdução para vocês, para que vocês entendam o que é que essa série vai trazer durante esses domingos. Amém? Você está comigo? Amém. O conceito dessa série é apontar a origem do ser humano, onde tudo começou, como era no início e quais os aspectos que rodeavam o homem na criação. Qual é o objetivo, pastora? É entender como nós fomos gerados. Que nós não fomos gerados apenas pelo barro, né? Que Deus fez porque não tinha nada para fazer, não. Ele fez porque Ele sonhou em fazer você. Amém? Então, você foi criado por um ser que sonhou você. E para não ficar só nas minhas palavras, para que você creia que você foi sonhado, você foi desejado, muito antes de tudo isso que Ele criou, eu vou trazer um texto que fala em Efésios 1, 4 e 5, que diz assim: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Você pode ler isso comigo? Deus te escolheu antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Então, aquilo que já estava no coração de Deus existiu fisicamente através de uma palavra que está em Gênesis 1, 26a, que diz: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Queridos, em nossa existência, Deus nos cercou de proteção, nos cercou de amor, nos cercou de todas as coisas boas que Ele sonhou para mim e para a sua vida. Amém? Então, quando a gente lê esse texto, você entende que você não é um acidente de percurso. Amém? Você foi sonhado por Deus. Antes dele criar qualquer outra coisa, Ele sonhou comigo, com você. Isso é um privilégio. Amém? É um privilégio para mim e para a sua vida. Mas nós temos algumas situações que precisamos aprender esta noite. Deus nos criou com o maior propósito de sermos felizes e termos tudo. Por isso Ele criou um jardim, mas houve um grande problema. Adão caiu, pecou. E com essa queda, algumas coisas aconteceram. Aquilo que era para ser perfeito ficou disfuncional. Aquilo que era para ser lindo mudou um pouco a visão. Mas eu quero te dizer esta noite que esse tempo que nós vivemos hoje, estamos vivendo com um tempo em que todas as coisas foram transformadas para mim e para você. Que assim como Adão pecou, Deus enviou Jesus para transformar e mudar tudo que era disfuncional para se tornar perfeito e voltar ao eixo. Mas isso depende de mim, de você. Amém? Diga, isso depende de mim. Glória a Deus. E qual é essa revelação, pastora? Deus diz que Ele é o nosso Pai. Sabe, quando Jesus ele veio, Ele declara isso.
Antes disso, as pessoas não tinham esse entendimento. Antes de Jesus vir, eles não tinham esse entendimento. Os grandes homens da Bíblia, eles não tinham esse conhecimento. Então, Jesus vem e ele faz uma oração que abre o nosso entendimento, que vira a chave. Quando ele ora, ele diz, Pai Nosso. Ele podia dizer, meu Pai. Você entende isso? Mas ele nos ensina, a partir desse momento, ele declara que ele é o nosso Pai. Ele não é só o Pai de Jesus, ele é o nosso Pai. E ele nos ensina isso quando diz Pai Nosso. Então ele está dizendo para você esta noite, olha, presta atenção, você tem um Pai que te criou, que te formou, que sonhou comigo e com você. Amém? E aí, depois dessa revelação, muitas pessoas ainda vivem uma vida disfuncional por conta de uma mentira. E é o tema desta noite que fala a respeito a mentira da ausência. O Pai sempre esteve lá. Sabe, quando nós lemos o versículo no início, isso declara que Deus sempre esteve no lugar de Pai, na minha e na sua vida. Talvez você tenha procurado resposta ao longo da sua vida por muitos comportamentos humanos. Sabe, você talvez tenha visto muita coisa acontecer e sua vida realmente é disfuncional por conta de muita coisa que aconteceu e que não houve, sabe, esclarecimento com relação a isso. E eu quero esta noite trazer clareza para mim e para a sua vida. Sabe, nós não vamos hoje buscar apenas a resposta no nosso passado, porque o nosso passado fala a respeito da nossa origem. É sobre isso que eu estou falando para você essa noite, de onde você veio. Porque quem sabe de onde veio, sabe também para onde vai. E quando nós temos entendimento que eu vim do Senhor, que eu fui criado por Ele, eu tenho entendimento também que eu sei para onde eu vou. Amém? Porque tem um ditado popular que diz que quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Amém? Então você essa noite vai aprender a respeito da sua origem. De onde você veio. Porque consequentemente você saberá para onde você vai. Certo? E eu não estou falando em buscar, pastora, como é que eu vou saber do meu passado? Eu tenho que ir no centro espírita, não, queridos. Eu estou falando disso não. Porque a Bíblia fala que o homem só morre uma vez. E depois que morre, segue-se o juízo. Você não precisa ir a lugar nenhum para saber quem você é. Amém? Você só precisa conhecer a palavra do Senhor. E Ele declara tudo o que você precisa saber. De onde você veio e para onde você vai. E quem você é de verdade. Amém? Glória a Deus. Então, queridos, a palavra de Deus ela é bem clara. Quando ela diz, ela fala da nossa origem. De onde nós vemos, como fomos criados e em que nós nos tornamos. Sabe, nós acreditamos. Amém? Pelo menos eu acredito que vocês acreditam no que eu vou falar. Nós fomos criados pelo Senhor. Amém? Ninguém aqui é descendente de um primata. Amém? Se você tem essa consciência, eu só lamento pela sua vida. Eu fui criada por Deus. Amém? Não sou uma evolução de um primata. Eu fui criada pelo meu Senhor, fui desejada por Ele, fui sonhada por Ele e Ele me chamou pelo meu nome. Isso é bem claro dentro de mim. Essa é a minha origem. Eu não tenho nenhuma semelhança com nenhum primata, porque Deus me criou. Amém? Nada contra os animais, amo todos eles, mas isso é minha consciência. Amém? Glória a Deus. Então, mas o homem escolheu, no decorrer dessa história do Éden, da imperfeição, quando tudo acontece, o homem escolheu a imperfeição e escolheu sua independência. Quando nós lemos Gênesis 3, 6 e 7, que diz o seguinte: quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos seus olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. E aí começou toda a
disfuncionalidade da humanidade. Quando tudo isso começou a acontecer, e o primeiro feito que acontece é que, a partir daí, o pensamento de ambos começaram a mudar. E deixa eu te dizer algo, Deus não criou o homem ou a mulher para competir, mas a partir deste momento, tudo ficou diferente. Começou a criar um sentimento de competição entre ambos, tanto as mulheres quanto os homens. Amém? O homem e a mulher, eles foram feitos para completar-se e não para competir. Amém? Em Gênesis 3,16 vai dizer, quando tudo isso aconteceu, lá no jardim, e aí Deus começa a fazer algumas declarações que direcionam para que o homem ou a mulher foi criado. Amém? Em 3,16, Gênesis 3,16 vai dizer, a mulher ele declarou, multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com o sofrimento você dará à luz a filhos, e os seus desejos será para o seu marido, e ele a dominará. Deixa eu esclarecer algo aqui nesta noite, para vocês. Quando nós nos deparamos com esta situação, duas coisas eu quero deixar claro para vocês. Primeiro, quando algumas pessoas leem esse texto e algumas doutrinas distorcem quando se fala que o homem precisa dominar a mulher. Eu não estou falando dos homens escravizar as mulheres. Eu não estou falando dos homens tornar suas esposas escravas do lar ou empregadas. Eu estou falando que Deus deixou claro que isso tudo aconteceu por conta do que Eva fez. Amém? Mas esse domínio é direção. É dominar dando direção. Dominar dando discernimento. Dominar tendo cuidado com ela. Dominar acrescentando sobre a vida dela. Vocês estão aqui comigo? Mas aí, infelizmente, nós mulheres, e eu me coloco nesse lugar porque eu já estive nesse lugar, nós criamos dentro de nós um sentimento de competição. Muitas das vezes porque nós fomos criadas em um lar disfuncional. E nós fomos criadas apenas por uma mãe. Amém? Eu fui criada nesse lar. E aí a minha mãe incutia na minha vida, você não pode depender do homem. Você tem que trabalhar para não depender de homem nenhum. Homem nenhum pode mandar na sua vida. Não é assim? Eu estou aqui sozinha? E você tem que trabalhar muito, porque você tem que cuidar da sua vida, mas quando você casar, não deixe homem mandar em você. Isso é uma vida disfuncional, porque não foi isso que acabamos de ler. E porque eu acreditei muitos anos nessa mentira, a minha vida, por muito tempo, realmente se tornou disfuncional. Porque eu olhava para o meu marido e dizia, se ele pode, eu também posso. Se ele quer fazer isso, eu posso fazer melhor que ele. Se ele quer mandar, ele não manda em mim. Quem manda em mim sou eu mesma. E eu competia o tempo todo com ele. E eu glorifico a vida dele porque ele foi bem paciente na minha vida até Jesus me alcançar. E não foi fácil. Mas Deus me alcançou. Mas é uma realidade que eu não acredito que somente eu tenha passado por isso. E se você está aqui esta noite e ainda tem esse sentimento que foi implantado em você, é um sentimento disfuncional, porque tira você daquilo que Deus criou. Você não foi criada para isso. Essa não é a sua origem, mulher. Amém? Deus te criou para você realmente ser uma mulher incrível e ter um homem do seu lado que cuide de você. Amém? Aí os homens podem estar dizendo, é isso mesmo, pastora, joga dura nessas mulheres hoje, porque elas é assim mesmo, né? Fala Deus, né? Assim, fala Deus. Ela é assim, lá em casa é assim, pastora, mas glória a Deus que Deus está usando você essa noite para falar. Mas deixa eu te dizer, eu estou sendo bem fofinha com as mulheres, agora você gospel com os homens. Né? Agora eu vou ser bem gospel com os homens. Mas gente, sabe, e às vezes a gente não tem
discernimento do que Deus fala. E aí começamos a pensar desse jeito, dizer, é isso mesmo, homem nenhum manda em mim, meu marido não pode mandar em mim, meu pai não pode mandar em mim, eu sou dona da minha própria vida. Mas deixa eu te dizer, quem está dizendo isso é a mesma serpente que disse a Eva, coma do fruto. Satanás. É o mesmo espírito que estava lá no Jardim do Éden dizendo, coma, porque você não vai ser igual a ele, você vai ser melhor que ele. É o mesmo espírito. Só não é como a serpente, você não está vendo. Mas é o mesmo espírito. Então, cuidado, mulher. Cuidado. Quando você começar a ouvir esse tipo de comentário a seu respeito, vai ler Gênesis. Amém? Agora eu vou para os homens. Ser bem fofinha. Né? Deixa eu te dizer algo, homens, porque quando nós falamos sobre isso, os homens dizem, mas foi Eva que deu, pastora, o fruto a Adão. Ela pegou, comeu e deu a ele. Não é assim? Aí eu pergunto a vocês, homens, e Adão estava aonde quando Eva começou a conversa com a serpente? Qual é o papel do homem? Cuidar. Zelar. Não é esse o papel? E aí eu te pergunto, ele estava onde? Vamos ler? Gênesis 3:17. Vamos lá. E ao homem declarou, visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore, da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra e por sua causa, com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e do pó voltará. Sabe, queridos, deixa eu te dizer, homens, abre os teus ouvidos e ouve. Tudo que você foi criado para ser, você não tem sido. E me amem, por favor. Me amem. Mas tudo que vocês, homens, foram criados para ser, vocês não têm sido. Sabe, quando isso aconteceu lá no Jardim do Éden, já começou as coisas ficarem disfuncionais, porque a obrigação de Adão era cuidar de... E onde ele estava, quando Eva estava lá de bate-papo com a serpente. Então, talvez você esteja aqui hoje, eu não estou falando só para marido, eu estou falando para pais também, tá? Você tem cuidado da sua família? Você tem cuidado da sua esposa? Você tem cuidado da sua casa? Ah, pastora, mas lá em casa eu fui criado assim. Meu pai dava ordem à minha mãe, quando ele chegava do trabalho, tinha que estar o café na mesa, tudo pronto, toalha no banheiro, a água quentinha, café pronto. E minha mãe não podia fazer mais nada, que ia dar atenção a ele por geral. Então, isso aí acontecia lá em casa. Minha mãe não podia dizer uma palavra, porque quando ela dizia, meu pai brigava com ela e ela não tinha voz altiva dentro de casa. E aí, minha vida também é da mesma forma. Ou, não, meu pai não dava uma palavra, minha mãe que mandava em tudo lá dentro de casa, minha mãe falava o que eu tinha que fazer, minha mãe falava o que meu pai tinha que fazer, ela que pagava as contas, ela que dava a ordem, ela que dizia o que era certo, o que era errado, meu pai não falava nada. Deixa eu te dizer, todas as duas situações não estão certas. Todas as duas famílias estão disfuncionais. E deixa eu te dizer, Deus não te trouxe aqui essa noite para me ouvir dizer a você que você está certo ou está errado. Eu acho que cada um de vocês está aí pensando e façam uma análise na sua vida hoje, na sua família hoje e me diga como é que está. E o que é que precisa voltar ao eixo? O que é que precisa voltar à sua origem? O que é que precisa fazer para que você entenda que Deus sonhou com você, Deus criou você para que você cresça, multiplique e que seja feliz aqui nessa terra. Amém?
Amém? E aí eu pergunto a vocês, homens. Você vai um pouquinho fofinha com vocês. É porque nós precisamos entender qual é o papel do homem para entender a paternidade de Deus. E aí eu pergunto a vocês, homens, o que os homens dessa geração têm se tornado? O que os homens dessa geração têm feito? O que eles têm se tornado? Omissos. Como assim, pastora? E eu tenho respaldo para falar sobre isso. Omissos. Como assim, pastora? Eu vou dar um exemplo bem prático. E se alguém se identificar, por favor, não levanta a mão, tá? Um filho chega para o pai e diz assim: meu pai, eu posso jogar bola? Aí o que é que ele fala? Vai pedir à sua mãe. Não é assim? Eu estou mentindo? Meu pai, eu quero sair hoje para ir para o cinema com as meninas. Cadê os adolescentes? Eu quero sair hoje porque os meninos lá da escola marcaram para a gente ir no cinema. Você já falou com sua mãe? É assim? Ela deixou? Então você vai. Se ela não deixar? Não vai. Esse é o papel da mãe? Não, queridos. Cadê os pais de plantão? Este não é o papel da sua esposa. Como assim, pastora? Não. Esse é o papel do pai. Porque é o pai que dá direção. É o pai que dá encaminhamento. É o pai que dá a palavra final. Então, nós estamos vivendo uma geração de homens omissos. Omissos. E eu não tenho medo de dizer, quiser me pegar lá fora, amém, Jesus, eu estou pronta. Eu tenho uns irmãos fortes aqui. Tenho segurança ali. Outro ali. Cadê Paulo? Paulo. Está no estacionamento. Glória a Deus. Eu tenho aqui, tenho ali. Viu? Não tenho medo de dizer isso. Por que eu estou falando isso? Porque é uma realidade dessa geração. Mas aqui na nossa igreja nós não temos homens omissos. Assim eu creio em nome de Jesus. Mas não é só na vida familiar não, queridos. Eu estou falando na vida espiritual também. A mulher levanta de madrugada para orar, porque a mulher sempre se identifica mais com esse lado. Levantar de madrugada. Porque a Bíblia fala que a mulher é a coluna da casa, a mulher levanta de madrugada para orar e o homem fica lá roncando. Fica lá roncando. Está intercedendo pelo sono dos anjos. Eu não estou mentindo, gente. Eu estou falando a realidade. Estou trazendo, assim, situações práticas e engraçadas, mas que é uma realidade. O homem tem se tornado cada vez mais omisso do seu papel pelo qual ele foi criado na sua origem. Amém? Então, quando Deus criou o homem, ele criou com um propósito: cuidar de tudo que ele fez, de tudo que ele criou, administrar bem todas as coisas, e isso também é a família. Amém? Pais e mães. Pais, você é o sacerdote da casa. Não é a sua esposa. Não é a sua esposa. Sabe, se você tem algum problema de relacionamento com seus filhos, está na hora de você se colocar no lugar. Se não tem, não sei se é medo, coragem, não sei. Mas está na hora de você aprender a ser. Sentar com seu filho e conversar, chamar para perto. Amém? Homens, que a palavra de Deus diz, nesse versículo de Gênesis, que os homens, eles têm que trabalhar para sustentar a sua família, com o suor que cai do seu rosto, não é isso? Mas essa geração, me desculpe eu dizer, tem um monte de homem preguiçoso. Um monte de homem preguiçosos, acomodados. Preguiçosos e acomodados. Por quê, pastora? Porque toda mudança dá trabalho. E eu não estou falando só para o trabalho braçal, gente. Eu estou falando, o cara chega em casa, vê que a família está uma bagunça, está tudo disfuncional, não está fluindo bem, os filhos não obedecem, a casa está pela misericórdia da graça, as finanças estão daquele jeito, e o cara está lá, ó, chega do trabalho, não quero ouvir nada, tomar meu banho, pegar meu controle e sentar na frente da televisão. E os meninos tocando pau, tocando terror. E ele aqui, ó, não faz nada.
Aí no outro dia sai para trabalhar, dá um beijinho na mulher e está tudo bem, vai de noite um negocinho, pá, e de noite está satisfeito. E os filhos vão crescendo, se tornando adolescentes, e cada um vai vivendo a sua vida, e o cara chega em casa, parece que é um estranho. Estou mentindo? Não estou mentindo, gente. Não estou mentindo. E ele não quer o teu trabalho de se refazer, entender que ele foi chamado, ele foi criado e que a origem dele é de sacerdote daquela casa, de cuidado da sua família, de cuidado espiritual dos seus filhos. Deixa eu te dizer, queridos, eu tenho 2 filhos. Se os meus filhos forem bem-sucedidos na vida, glória a Deus, a culpa é minha. E se eles se derem mal, a culpa é minha também. Porque quando o bebê nasce, que chora, Deus diz assim para você, cuida. Mas ele é meu. É meu. É criação minha. Você, pai e mãe, tem que cuidar. É o seu primeiro ministério. Então, queridos, por que está tudo bagunçado, pastora? Porque o que te contaram é uma mentira. E aí nós vamos para o primeiro ponto, que diz, sem referência, sem destino. Se você não tem referências, você não tem destino. O ser humano foi criado com um propósito, um destino, que Deus está na criação, em sua criação, e deixou claro para Adão, para que ele foi criado e foi chamado. Em Gênesis 2, 16, 17 diz, e o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você dela comer, certamente morrerá. Deus só deu 2 ordens a Adão. Usufrua de tudo livremente e obedeça. Deu 2 ordens. A ordem é dada a Adão expressa. E aí ele não cumpre com a ordem e vem a queda. Proteger a família, dar destino, era obrigação de Adão. Mas naquele momento em que Eva se encontrou sozinha, eu queria saber, quando eu chegar no céu, eu vou ter uma DR com Eva. Sério, eu vou ter. Porque eu dizer, criatura, pelo amor de Deus. Porque dói ter filhos. Né, pastora? Filhos naturais, normais, dói. E dói muito. Quando eu lembro que eu não podia sentir, não precisava sentir dor. Aí, quando chega lá no céu, abrindo só um parêntese, a primeira pessoa que eu vou procurar é Eva. Vem cá, criatura, para a gente ter um papo reto. Amém? Fecha parêntese. Mas Deus, Ele escolhe a mim e a você, porque Ele tem algo precioso para mim e para a sua vida. É trazer para o eixo, para que nós entendamos de onde nós viemos e qual é a nossa origem de fato. Sabe, Deus não nos criou para vivermos na escravidão. Ele nos criou para sermos felizes e ser prósperos em todas as coisas. E assim como Ele fez com Adão, nós precisamos apenas de 2 coisas. Obedecer e usufruir daquilo que Deus tem para nós. Amém? Sabe? E aí, eu quero dizer algo para vocês, importante. Sabe como a gente trabalha muito com famílias e a gente vê um índice muito grande de algumas famílias, não só da nossa igreja, né? De fora da igreja, a gente já vem com uma caminhada longa com algumas pessoas e pelo fato de eu trabalhar na área da educação, a gente vê muitas crianças disfuncionais na escola. Crianças que não foram criadas pelo pai, crianças que apenas é criada pela mãe, e eu louvo a Deus pela vida dessas mulheres que criam seus filhos sozinhos, sem os pais. Amém? Mas o que é que nós precisamos aprender esta noite, queridas? É que os nossos filhos são presentes do Senhor. Sabe, nós precisamos criar os nossos filhos com entendimento. E para isso nós precisamos buscar entendimento. Amém? Nós precisamos buscar entendimento. E aí, quando a gente se depara com uma escola, ou com
Alguns adolescentes que hoje não estão na igreja, existem estudos e pesquisas falando sobre isso. E aqui no Brasil, 5 milhões e meio de crianças não têm na sua certidão o nome dos pais. E não tem a figura masculina dentro de casa. E isso traz algumas situações na vida dessa pessoa. Eu passei por isso, eu tenho respaldo para falar. Eu não conheci meu pai biológico e durante anos, como eu falei no início da ministração, eu vivi uma vida disfuncional, porque a minha segurança, o meu respaldo de mulher para a vida, eu tinha que ter a figura masculina. E como eu não tinha, eu colocava algumas das minhas expectativas nisso, e frustrada durante anos, porque eu achava que eu só podia viver bem e ter tudo aquilo que eu desejava se eu tivesse tido um pai. Uma figura masculina dentro da minha casa. E aí levou muito tempo para eu descobrir que eu não dependia de uma figura masculina durante a minha criação para eu ter uma referência de pai. Quando eu descobri isso, já tinha muito tempo e eu já tinha sofrido muito. Mas glória a Deus que eu descobri que eu tenho um pai. E esse pai foi quem me criou. É esse pai que fez a mim e a você. Então, quando eu voltei às minhas origens para entender que eu fui criada por um ser que me ama e que me desejou, então todas as minhas frustrações, todos os meus problemas durante a minha criação começaram a ser moldados. Não foi da noite para o dia. Primeiro eu quis mudar. Primeiro eu quis ser curada. Primeiro eu quis aceitar Jesus como Senhor da minha vida e permitir que Ele mudasse. Mas não somente eu, mas eu conheço muitas pessoas que têm problemas sentimentais, problemas no seu emocional, problema na sua identidade, porque carrega sobre si uma culpa de que não é feliz porque não teve um pai. E o pior, se casa e traz esse peso para a vida dos seus filhos. Mas nesta noite você vai entender que você tem um Deus que te criou e que você tem uma origem. E essa origem lhe dá o direito de uma paternidade. Amém? E o segundo ponto desta noite é volte à origem. Sabe, talvez a sua realidade seja essa que eu estou falando. E você me diga, pastora, mas já faz tanto tempo, eu me acostumei dessa forma, a maneira que eu fui criada. Eu não tive essa figura masculina dentro de casa. E eu não consigo mais entender como é esse sentimento. E eu não consigo nem me aproximar tanto de Deus e chamar Deus de pai, porque Ele é só meu Deus, mas eu não consigo chamar Ele de pai, porque eu não tive essa relação. Deixa eu te dizer algo nessa noite, que talvez você até se escandalize com o que eu vou lhe dizer. Na nossa origem, Deus criou o homem, amém? Amém, gente? Deus criou a humanidade. E talvez você realmente não entenda, mas deixa eu te dizer, a nossa origem não é materna. Não é materna. Pastora, eu nasci na maternidade de minha mãe. Mas a sua origem, querida, não é materna. A sua origem é paterna. Foi Deus quem te criou. E Deus usou com sua mãe como um instrumento para te trazer a este mundo. Mas antes de você ser gerado na barriga da tua mãe, você já tinha um pai. Você já tinha um pai. Então a sua origem não é materna. Você é um filho amado de um Deus que é teu pai. Então a sua origem é paterna. Então se você chegou aqui esta noite e disse, pastora, eu tenho tantos problemas na minha vida e tudo isso era culpa do meu pai que não me criou, que não me deu amor, que me maltratou, que abusou de mim, que me fez isso, que me fez aquilo. Deixa eu te dizer, este pai que você está colocando todas as suas dores, todas as consequências da tua vida, não é o pai verdadeiro que te criou. Ele só foi um instrumento de Deus para cuidar de você aqui na terra. E que se ele não fez isso bem, deixa eu te dizer, levanta. Deus é vivo. E Ele é o teu pai.
Por que você está dizendo isso, pastora? Porque até na Bíblia Deus deixou um exemplo claro. Pai não é aquele que criou, que dá a vida. Pai não é aquele que gera, aliás. Não é o que dá vida, que é Deus que dá a vida. Não é o pai, não é aquele que gera. É aquele que cuida. Sim ou não? Se pai é aquele que cuida aqui na terra, eu tenho que me libertar desses sentimentos. E Deus deixou um exemplo vivo com relação a isso. E eu louvo a Deus por cada coisa que eu leio e entendo na Bíblia. Sabe, às vezes você pode estar dizendo assim, pastora, mas eu não tenho pai, eu sou criado pelo meu padrasto. E a gente não tem lá uma afinidade muito boa. Deixa eu te dizer, Jesus também não foi criado pelo pai dele aqui na terra. Ele levantou José para cuidar de Jesus. Deixa eu te dizer algo, e José foi um excelente pai para Jesus. Então, querido, se você é um pai que tem uma criança ou um adolescente, caso não tenha sido gerado por você, deixa eu te dizer, você tem uma grande responsabilidade de criar esta criança ou este adolescente que Deus confiou a você. Então, você começa a entender que não é necessariamente este pai biológico que vai dar a sua felicidade ou direcionar a sua vida e lhe dar destino. Amém? Você tem um pai, você tem uma origem, você veio dessa origem. Amém? Glória a Deus. E aí a gente tem o terceiro ponto para encerrar, que diz o seguinte: Ele sempre esteve aqui. Deus sempre esteve aqui. Deus sempre cuidou de mim, de você. E você pode olhar para essa pastora que vos fala e ter a certeza de que esse Deus cuida. Sabe, queridos, eu podia levar aqui uma noite inteira falando a respeito da minha vida, de como eu não tive esse amor de pai. Mas eu posso te dizer claramente esta noite que eu sou a pessoa mais feliz deste mundo. Porque quando eu entendi que Deus me amou primeiro, Ele cuidou de mim. Eu posso dizer, nos mínimos detalhes, Deus cuidou de mim. Nos mínimos detalhes, Ele cuidou de mim. Apesar de eu ter tido uma família disfuncional, apesar de eu ter tido uma vida completamente disfuncional, apesar de eu não ter tido esse pai presente, que me colocava no colo, que me chamava de filha, que segurava na minha mão, me levava para passear, deixa eu te dizer, eu descobri em um tempo hábil que eu tenho um Deus e que eu posso chamar Ele de pai. E a partir do momento que eu tomei essa decisão em chamar Deus de pai e sentar no colo dele quantas vezes eu precise e chorar no ombro dele quantas vezes eu precise, porque eu entendi que Deus é real na minha vida e que de onde eu vim e para onde eu vou também é real. Sabe, a minha origem, quando eu descobri que eu não fui feita apenas por um monte de barro, eu fui gerada por um Deus que me desejou. A palavra diz lá no início que eu comecei a ler para vocês, que antes dele criar todas as coisas, ele sonhou comigo. Então você pode estar aí sentado no seu lugar dizendo, pastora, mas a minha vida foi assim, foi assado. Eu não tive um pai biológico, eu não tive uma mãe que cuidou de mim, eu não tive uma família que me apoiou. Deus está te dizendo esta noite, ei, presta atenção. Você não é acidente de percurso. Eu te criei, te formei para que você se tornasse o melhor desta terra, para que eu te usasse com um propósito que foi estabelecido desde lá do céu. Desde o céu. Então para de chorar, para de se lamentar e deixa Deus transformar aquilo que está quebrado. Deixa Deus mudar o percurso da tua vida. Deixa Deus curar as suas feridas. Deixa Deus tratar de cada detalhe e te colocar no eixo, te trazer de volta às suas origens. Fica de pé em nome de Jesus. Sabe, queridos, Deus, Ele sempre esteve aqui. Então, esta noite, eu gostaria de dizer algo para vocês.
Existe um Salmos que fala que os ídolos, que deuses foram feitos de prata, são feitos de prata e de ouro. E que eles não têm boca, mas não falam, têm ouvidos, mas não ouvem, têm olhos, mas não veem, têm nariz, mas não cheira. Mas eu estou te apresentando esta noite um Deus que te criou. Um Deus que não foi feito com mão de homens. Um Deus que fala e você ouve. Um Deus que você fala e Ele te ouve também. Um Deus que vê você no seu secreto, o que você está passando. Sabe, Ele viu você desde o seu nascimento. Ele acompanha o percurso da tua vida. Eu estou te dizendo esta noite que Deus é real. E que Ele cuida dos detalhes da sua vida. Você não está sozinho. Ei, deixa eu te dizer, Deus cuida de você em todos os detalhes. Existe um Deus que sonhou com você. Existe um Deus que te trouxe esta noite neste lugar com o propósito de dizer: filha, filho, eu quero curar todas essas mazelas que você carrega nos seus sentimentos, pelo fato de você não ter tido um pai biológico, pelo fato de você ter tido uma família disfuncional. Deus está te trazendo esta noite, te mostrando: eu te formei, eu sou real na sua vida, eu quero transformar tudo aquilo que você ainda não viu, eu quero que você veja, porque eu te acompanho desde o momento que você nasceu. Eu tenho um propósito estabelecido no céu para a sua vida. Eu quero que você entenda, filho e filha minha, eu estou com você todos os dias. Aleluia. Então eu quero que você levante sua mão nessa hora e comece a declarar: Deus é real. Sabe, mas fala como quem crê: Deus é real. E começa a ver, começa a dizer: Deus é real na minha família que ainda está disfuncional. Deus é real nas minhas circunstâncias. Deus é real na minha vida. Se você está com a enfermidade, olha para essa enfermidade e declara: Deus é real. Ele é o meu Pai. Ele é o Senhor da minha vida. Começa a declarar: Deus é real. Deus é real. Sabe, queridos, eu quero te convidar nesta noite para você começar a abrir a tua boca e declarar. Eu podia até te chamar aqui na frente e dizer: olha, vem aqui na frente que eu quero impor a mão sobre a sua vida. Mas você é um ser criado pelo Senhor. E eu quero apenas te convidar a você levantar a sua mão e durante a ministração do louvor você começar a declarar que Deus é o seu Pai. E que você hoje declara que Ele é real na sua vida e que você quer trazer para o eixo tudo que está disfuncional. Comece agora a visualizar qual área da sua vida, se é a sua família, se é os seus filhos, se é a sua vida financeira, se você está com alguma enfermidade. Eu não sei de que maneira você chegou aqui, mas eu quero te dizer que você tem um Pai, querido. Você tem um Pai e que este Pai é real e Ele está aqui esta noite disponível para você acessá-lo e se lançar na presença dEle e sair daqui completamente cheio dessa presença. Aleluia. Comece a adorar o Senhor. E eu quero que você levante a sua mão nessa hora. Dizer: pastora, eu vim desse lado disfuncional, eu não tive pai, ou meu pai e minha mãe não se davam bem. Eu fui criada só pela minha mãe ou só pelo meu pai. E eu quero que você levante essa mão, a sua mão, porque esta noite Deus vai trazer cura às suas emoções e aos seus sentimentos. E se você está aqui, é um líder, é um voluntário, está uma pessoa com a mão suspensa, eu vejo várias pessoas com a mão suspensa. Eu gostaria que você fosse essa pessoa e começasse a orar por ela. Começasse a declarar a vida do Senhor. Começasse a declarar que Ele é filho escolhido, filha escolhida do Senhor. Começasse a declarar um novo tempo de ajuste na vida dessa pessoa. Tem várias pessoas lá no fundo com a mão suspensa. E você agora vai ser instrumento do Senhor na vida dessas pessoas.
Essas pessoas precisam ser curadas de mágoas. Essas pessoas precisam ser curadas de coisas que elas ouviram ao respeito delas, que não vieram do Senhor. Então eu te convido agora, comece a declarar vida do Senhor, restauração, cura na vida emocional dessas pessoas. Comece agora a ser instrumento do Senhor. Comece agora a ser instrumento do Senhor, declarando um novo tempo, declarando a vida do Senhor, declarando para essas pessoas que elas são amadas, que elas são escolhidas, que elas são filhas e filhos do Senhor e que o Senhor vai estabelecer um novo tempo sobre a vida delas. Aleluia. Sabe, eu não podia sair daqui sem falar para um público específico. Talvez você chegou aqui e ainda não ouviu falar que você tinha esse pai. Mas nesta noite você entendeu que existe um Deus que te criou e que te formou. E aí eu quero te convidar a você fazer parte desta família que é a casa do Senhor. Talvez você não tenha declarado ainda, e você entendeu que todas as coisas no reino de Deus precisam ser declarado com a tua boca. E aí você diz para mim, pastora, eu nem sabia que Deus era meu pai. Mas Ele esta noite encontrou você e trouxe você a este lugar com um propósito. Para que você declare em alto e bom tom, eu quero Jesus. Eu quero aceitar esse Jesus e eu não estou te convidando para fazer parte de uma seita ou de uma igreja. Eu estou te convidando para que você declare que hoje você entendeu que você tem um pai. E esse pai está vivo e é real na sua vida. Então eu vou contar de 1 até 3. Se você está aqui e quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, ou se você estava afastado, nunca mais você tinha ouvido falar a respeito do teu pai, ele está de braços abertos para te receber. Eu vou contar de 1 até 3. Se você é essa pessoa, levanta a tua mão. Eu digo 1. Você veio a este lugar porque Deus marcou o encontro com você. Eu digo 2. Você está no lugar certo e Deus está de braços abertos para te receber essa noite. Eu digo 3, quem é você? Eu vejo a sua mão. Aleluia. Eu vejo a sua mão. Glória a Deus, tem mais alguém? Faz o sinal assim, eu vejo a sua mão lá atrás. Eu vejo a sua mão, você tem um pai. Você tem um pai e ele é real. Tem mais alguém essa noite? Aleluia! Você tem um pai, querida. Você tem um pai. Você tem um pai, querido, e ele é real. Aleluia! Repete essa oração junto comigo e com toda a igreja. Pai, meu paizinho, muito obrigado pelo Senhor ter me amado tanto. Muito obrigado por esta noite eu entender que eu tenho um pai. Escreve o meu nome no livro da vida para que nunca mais eu saia da tua presença. Aleluia. Dê um forte aplauso ao Senhor.